pelo poder público federal, né, e também pelo estadual, também pelo municipal, aí novamente aquelas três esferas do artigo 18 da Constituição Federal, quando da organização político-administrativa, né, tais como áreas de proteção ambiental, né, áreas de relevante interesse ecológico, e reservas extrativistas, como temos aí a RESEC, né, Reserva Chico Mendes, né. Isso foi colocado em 89 pela Lei 7.804 de 89. Temos a Lei 9.985 de 2000, que é a Lei do saneamento básico. Isso foi importantíssimo, né? A Lei 9.985 de 99, não, de 2000. 9.985 de 2000 trouxe aí essa proteção aí, ou seja, a criação desses espaços territoriais especialmente protegidos, né? Esse termo foi criado pelo decreto 98.897 de 90, 98.897 de 90, e foi criado esse termo. Logicamente que dispõe sobre as reservas extrativistas, né? Está lá na política estadual do meio ambiente, como eu falei, da Lei 1117 de 94, no artigo 20, né? Artigo 20 da Lei 1117 de 94, que é a lei da política estadual do meio ambiente, né? Temos ainda o Sistema Nacional de Informações, e muito interessante essa questão das informações, né, sobre o meio ambiente, né? O Sistema Nacional de Informações do Meio Ambiente, como prevê a Lei 10.650, Lei 10.650 de 2003, né? É uma lei que dispõe sobre o acesso público, que é um direito do cidadão, né? Tá lá reservada aí, preservada a ideia a ideia, tem que ser cuidado. Está preservada a ideia do controle de dados, ou seja, a política nacional de controle de dados da Lei 13.709 de 2018, né? Lei 13.709 de 2018, que é a LGPD, né? E temos aí, logicamente, que é um direito fundamental do cidadão, está previsto no artigo 5º, inciso 79 da Constituição Federal, né? Artigo 5º, inciso 79 da Constituição Federal, e foi aí colocado na Constituição pela emenda constitucional número 115, né? 115, então é um direito fundamental à proteção de dados, né? Temos também a questão do direito de informação, direito de ser informado, né? Tá lá na Lei 12.527, não, Lei 12.527 de 2011, Lei 12.527 de 2011, né? Logicamente que essas devem ser seguidas, essas regras, pelos órgãos e pelas entidades integrantes aí do Sistema Nacional do Meio Ambiente, como prevê o artigo 6º da Lei 6938 de 81, né? É interessante essa questão, né? Também temos aí no inciso 8º o cadastro técnico federal de atividades e instrumentos de defesa ambiental. Esse cadastro é administrado pelo IBAMA, está funcionando, né? É previsto pela Instrução Normativa do IBAMA número 13 de 2021, Instrução Normativa do IBAMA número 13 de 2021, né? Regulado pela Lei 10.165 de 2000, Lei 10.165 de 2001, que traz, não, de 2000, traz aí a taxa, né? A taxa de controle e fiscalização ambiental, né? Logicamente que isso é tratado aí aqui no estado do Acre pelo IMAC, como prevê o artigo 10 da Lei 1117 de 94, né, do estado do Acre. O artigo 10 fala sobre essa questão aí do IMAC, né? Temos também a questão no inciso 9 do artigo 9º, inciso 9 do artigo 9 da Lei 6938 de 81, que fala sobre a aplicação de penalidades disciplinares, penalidades pode ser compensatórias, né, ou ao não cumprimento das medidas necessárias para a preservação ou a correção da degradação ambiental, né? Então são emitidos aí constantemente, está se usando o decreto 6514 de 2018, né? Decreto 6514 de 2018, e aí temos esse decreto, temos também a Lei 6938 de 81, que traz isso como instrumento, importante isso, e a Lei 9.605 de 98, Lei 9.605 de 98, quando traz aí do crime, né? O crime ambiental, né? Também temos no inciso 10 a questão da instituição de um relatório de qualidade do meio ambiente a ser divulgado anualmente. Anualmente é divulgado esse relatório, né? Pelo IBAMA. Então o IBAMA é encarregado, o IBAMA lá da Lei 7.735, a lei que traz aí o Instituto
Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Renováveis, né, o IBAMA. Então, na verdade, serve aí para orientar o público, né? Orientar políticas públicas também, sejam elas de Estado ou de governo, que é uma das atribuições das administrações públicas dentro das esferas da organização político-administrativa do artigo 18 da Constituição Federal, né? Isso aí foi colocado aí pela Lei 7.804, lá em 89, desde 89, né? Temos no inciso 11 do artigo 9º da Lei 6938 de 81 a garantia da prestação de informações, né, relativas ao meio ambiente. Então não pode se esconder nada, nada pode ser escondido, né? Obriga-se assim o poder público e também a sociedade, né, a produzi-las quando acontecerem essas degradações ambientais, né, quando logicamente existente. Então alguém tem que falar, né? Isso está previsto na Lei 12.527 de 2011, lá no artigo 5º, inciso 33 da Constituição Federal, no artigo 37, parágrafo 3º, inciso 2º, né? O artigo 216, parágrafo 2º da Constituição Federal, logicamente, isso na esfera federal, né? Tem que analisar lá a Lei 1.117 de 94 do Estado, e a Lei 1.331 de 99 do município, né? E no inciso 12 do artigo 9º da Lei 6938 de 81 tem também o Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras dos recursos ambientais, né? Está lá também na Política Estadual do Meio Ambiente, na Lei 11.117 de 94, no artigo 21, está na Instrução Normativa do IBAMA número 13 de 2021, como eu já citei, né? Instrução Normativa do IBAMA número 13 de 2021. E tem aquela questão também daquela frase que já devem ter ouvido aí, que a árvore em pé vale muito, né? A árvore em pé que vale, isso está lá no artigo 9º, inciso 13 da Lei 6938 de 81, que são os chamados instrumentos econômicos, como concessões florestais, servidão florestal, né, do artigo 9b da Lei 6938 de 81, temos também o seguro ambiental, regulado pela Lei 11.284 de 2006, né, Lei 11.284 de 2006, a Lei das Florestas, né? E outros, né? Então temos aí, por exemplo, a Lei 11.284 de 2006, temos a questão da Lei 15.190 de 2025, principalmente no artigo 29, né? Artigo 29 que fala do IARIMA, né? Temos a Lei 13.688 de 2018, Lei 13.688 de 2018, trata da compensação ambiental. Então são várias formas aí, e isso estão todas no cadastro. Qualquer projeto ambiental tem que ser incluído nesse cadastro técnico federal de atividades potencialmente poluidoras, como prevê o artigo 9º, inciso 13 da Lei 6938 de 81. Então é isso, pessoal. Por enquanto vamos ficar por aqui e daqui a pouco mais voltaremos com mais algum assunto relativo à questão ambiental, ao direito ambiental.